surpreendido com as mulheres que têm feito os cursos comigo, tenho me surpreendido na sua honra, na sua expressão de gratidão, no seu desprendimento, na participação. São muitas daqui do grupo de oração, né? E como tem me surpreendido esse coração dessas mulheres. E glória a Deus por isso, né? Me alegra demais. Então, participem no sábado, se não for possível, nesse momento, assistam, lá vai sempre ficar no YouTube, tem outras ministrações lá, outras mensagens, compartilhem aquilo que abençoou vocês também. Estava conversando com a Sônia aqui, antes de vocês entrarem, e ela falando, eu gosto de convidar para coisa que eu já fiz, que eu acho que é boa, mas às vezes eu convido, as pessoas não vêm. Eu falei, é assim mesmo, Sônia, quando eu vou lançar um curso, às vezes eu convido 50, 60 pessoas, e apenas 10, por exemplo, respondem ao chamado. É questão de discernirmos as oportunidades e de enxergarmos as pessoas no espírito. Se enxergarmos as pessoas no espírito, é um exercício constante, nós vamos aprender a valorizá-las mais, porque é como o endemoniado gadareno, que eu falei semana passada, né? Estava tão preso porque ali guardava um potencial gigantesco de um evangelista de 10 cidades, Decápolis. Então, nós temos enxergado vocês no espírito, por isso nós temos promovido oportunidades, temos promovido, no meu caso, os cursos, literatura, porque nós queremos um avanço do reino, né? Nós queremos que o reino cresça, que o reino rompa. Glória a Deus por isso, pela vida de vocês, por esse tempo que nós temos aqui, e por vocês estarem atendendo ao chamado do Senhor. Ok? Muito bem. Vamos lá, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, eu creio, graça e paz, bom dia. Glória a Deus. É preciso que nós comecemos a ouvir a voz de Deus, comecemos não, que a gente desenvolva o ouvido para ouvir a voz de Deus, para discernirmos os tempos e nos movermos nos tempos certos, nos tempos que Ele tem para a gente. E o que eu peço é isso, Senhor, dá-nos a palavra de hoje, dá-nos a palavra para esse tempo, dá-nos a palavra para o curso lá que eu vou fazer. Por exemplo, hoje nós temos a aula às 19 horas, mais uma aula do tempo de cura. Se você quiser participar, se tiver sem recurso, mas quiser participar hoje, nós vamos mergulhar no amor de Deus hoje. Você pode participar hoje, me chame, que eu te envio o link, né? Às vezes, se é questão financeira, fale comigo. Às vezes, se é questão do tempo, fale comigo. A Cris, que tem acompanhado aqui comigo já há um tempo, ela não está aqui hoje, mas tem acompanhado. Houve um curso meu que ela falou, André, posso dividir o pagamento? Estou falando aqui que eu creio que ela não se importa. E eu falei, pode, como que você vai querer? E aí nós fizemos, tem sido uma bênção na vida dela, na minha vida também. Então não se limitem, não estamos mais nesse tempo, né? De nos paralisarmos por isso ou por aquilo, não. Então, caso queira, fique à vontade aí para me contatar, tá bom? Porque, meninas aí do curso, oportunidade é o quê? O fio de cabelo na cabeça do careca, de um careca. Fio de cabelo na cabeça do careca. Se passou a mão, pegou. Não pegou, foi embora. É isso, né? Temos que aprender. E nem todas as oportunidades são para nós naquele tempo. Então, vamos discernir. Muito bem. Na semana passada, nós não tratamos de Neemias, nessa semana também não trataremos.
Porém, faltam, me parece que 2 capítulos apenas, e a gente vai dar continuidade, porque eu quero deixar completinho lá, tá? Mas hoje, eu queria trazer Isaías, não, perdão, Salmo 46. Salmo 46, não se preocupem em ler a minha mesma versão, não, porque se você tiver outra versão, é até bom, tá? Eu vou ler apenas, é um salmo maravilhoso, né? Um salmo para a gente ler continuamente, a mensagem dele é sempre poderosa, mas eu quero me dedicar aqui ao versículo 10, tá? Então, vou ler aqui Salmo 46, 10. Vou ler o 10 e o 11 só para conectar aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só esse texto que eu quero trazer, que vocês já conhecem, Salmo 46, 10 e 11, mas principalmente o 10. Que fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietar, ela tem alguns significados interessantes, e não somente isso, algumas versões bem interessantes que me trouxe, assim, bem um pouco que Deus está nos conduzindo para esse tempo. Então, aquietar é tranquilizar, acalmar, remover a ansiedade. É como se tivesse sido dada essa ordem. Remova a sua ansiedade. Acalme. Em algumas versões fala, pare de lutar. Acalme a sua mente. Repouse. Na versão que tem sido muito usada ultimamente, que é a Passion, fala, abandone sua ansiedade. Acalme-se e perceba que eu sou Deus. Para quem me conhece, eu dizer, pare de lutar, tem que ser muito direção de Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que acho que a gente sempre tem que estar na batalha aí, na luta. Mas quando Deus fala para a gente, pare de lutar, é aquela mesma ideia da batalha de Josafá, né? Segundo Crônicas 20, que vai dizer aquele desafio, aquela batalha que foi travada ali, não era uma vitória a partir das muitas armas, dos carros de ferro, mas era a partir do comando de Deus. Quando nós estamos agitadas, e aí eu já vou dar alguns pontos aqui, alguns tópicos. O que acontece quando nós estamos nesse ciclo de ansiedade, de luta, de preocupação, e quando a gente não entende o tempo do descanso, do renovo do Senhor, o que pode acontecer? Mas, como eu falava da batalha, eles não conseguiram, era a batalha seria vencida pelo ouvir o comando do Senhor. E em 2 Crônicas 20, 17, Deus dá esse comando. Nesta batalha não tereis que pelejar. Posicionem-se e fiquem parados. Vejam a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temam, não se assustem. Amanhã saiam ao encontro dos
dos guerreiros, do inimigo, porque o Senhor será convosco. Então, Josafá agradeceu, honrou o Senhor por causa daquela palavra. Quando nós estamos eu achei muito interessante a mensagem fala assim: abandonem o caos. Eu achei isso de uma força. A Passion, como eu falei, né? Ela fala: abandone a sua ansiedade, ou sua ansiedade. Quando nós falamos de abandono, é bem ruim, né? A vida emocional de uma pessoa abandonada fica muito abalada. Então, esse abandonar traz para a gente uma sensação muito desagradável. Mas, aqui está dizendo, abandone, deixe o caos, abandone a sua ansiedade. Então, Deus está nos chamando nesse sábado, não a esquecermos das nossas batalhas, das nossas guerras, mas entrar num tempo de descanso, um descanso que só Ele pode trazer, um descanso que foi o comando para Josafá. Vou ler novamente o versículo 17. Nesta batalha, naquela batalha especificamente, vocês não terão que pelejar. Posicionem-se, fiquem parados, vejam a salvação do Senhor para com vocês. Não temam, não se assustem, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Veja bem, não é um abandonar do posto, não é sair em uma viagem de 30 dias e esquecer que existe uma vida. Maravilha isso, né? Pode acontecer. Mas vocês vão ao campo de batalha, vocês continuam no campo de batalha, vocês continuam no seu posicionamento, mas vejam que eu livrarei. Eu farei algo no meio dessa batalha. Simplesmente aquiete o seu coração, acalme o coração. Se você é cristão, crente em Jesus, filha de Deus, como eu creio que todas aqui são, se você é e você não tem experimentado milagres nesse sentido, chegou a hora. Porque Deus não te chamou a resolver tudo, a fazer tudo, a tomar tudo nas suas costas, nas suas mãos. Você precisa experimentar milagres. E talvez algumas coisas você não esteja tendo controle, não esteja conseguindo controlar, justamente para que você aprenda a confiar no seu Pai e naquilo que Ele pode fazer por você. Observe o seu relacionamento com o seu pai biológico, se você teve essa confiança, esse relacionamento de confiança, de poder, muitas vezes, deixar algo para ele resolver, ou se não. Se você sempre esteve batalhando sozinha, ou ele se tornou uma peça de fragilidade, não de força na sua vida. Para que você não espelhe isso, para que você não trate Deus com a mentalidade com que você trataria o seu pai biológico. Ou o pai que cuidou de você, que te criou, né? Essa é uma influência ruim, porque o nosso Deus é aquele em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos descansar. Ah, mas eu não vejo. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir.
e nunca para de agir. Então, mesmo que você não esteja vendo, ele está agindo. Uma vez que você colocou em oração, que você está buscando, que você fez aquilo que estava em suas mãos, talvez agora seja o momento de você descansar. Há uma tradução quando Maria quebra o vaso ali aos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, há uma tradução que fala assim: deixem ela fez o que pôde. Então, às vezes, você já fez o que pôde. Você deu espaço, você cuidou, você orou, você agiu nos documentos, você agiu na busca de uma pessoa, você fez, você... Há um momento em que, não vou dizer um momento único, não, mas há momentos na nossa vida em que o Senhor chama ao descanso, ao remédio. Talvez você não vai parar de cuidar dos papéis, dos documentos, da resposta, de conversar com uma pessoa, de buscar conselho, mas com o coração descansando no Senhor. Quando eu falo buscar conselho, aquelas pessoas de autoridade, normalmente uma ou duas pessoas, a liderança, às vezes uma pessoa. Quando você começa a contar demais as suas coisas para muitas pessoas, começa a compartilhar com várias pessoas o seu problema, o que vai gerar vai ser confusão, normalmente. Porque um vai dizer isso, outro vai dizer isso, e segundo a percepção que cada um tem. Então, ouça primeiro a voz de Deus. Busque primeiro esse lugar de descanso. Busque primeiro ouvir a direção dele. Mas algumas coisas acontecem quando nós estamos cansadas, fadigadas, quando nós já estamos na batalha há muito tempo, por algumas coisas, por algumas situações. E eu quero compartilhar esses pontos com vocês. Como eu disse primeiro, temos dificuldades de ouvir o comando de Deus, de ouvir esse comando e de obedecê-lo, de ouvir o comando e agir de acordo com aquele comando. O caos está ali reinando, como o caos que estava na vida do Gadareno. Eu coloquei lá no grupo a mensagem que eu ministrei no domingo, pela manhã na igreja, foi uma manhã de libertação. Foi uma manhã impactante. Eu fiquei impactada porque eu senti o nível de libertação que o Senhor estava nos trazendo. Diante disso, algumas assistiram, né, me deram um retorno, outras não, mas continua o link lá. Se perderam, fale que eu envio, porque foi uma batalha. Mas uma batalha de libertação na qual o Senhor trouxe um movimento, um marco, uma estátua de libertação. Começou um processo de libertação. Então, se você não assistiu e acredita que você e sua família precisam de libertação, assistam, porque não foi apenas uma ministração que eu considerei importante ou tinha palavras interessantes, não, foi um movimento profético, direcionado pelo Senhor. O profético traz as verdades dos céus à terra, aquilo que já foi estabelecido nos céus, o profético traz à terra. Procure, então, descansar para conseguir ouvir os comandos de Deus. Porque cansada, fadigada, ansiosa, andando de um lado para o outro, você terá dificuldade para ouvir o comando de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que nesse tempo de descanso, os seus ouvidos são abertos para que você ouça o comando e possa agir de acordo com aquilo que Deus te orientou. Um outro ponto, nós perdemos a paz nesses momentos. Nós sabemos que a paz não é a ausência, né, dos conflitos, das batalhas em si, não é a ausência disso, não precisa remover tudo isso para que a gente tenha paz. A paz é essa tranquilidade no meio, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da ruína. Eu posso falar isso porque o Senhor me chamou a esse tempo já há uns meses,
já há alguns meses, para eu ter paz no caos, paz em relação àquilo que eu não poderia controlar, eu não poderia fazer, e paz para agir nas questões que eu posso agir. Então, se você está correndo de um lado para o outro, agitada de um lado para o outro, a paz vai te faltar. E a paz, ela traz, né, o shalom de Deus, o shalom em Isaías, se não me engano, Isaías 12, é 12 ou 16, fala sobre a perfeita paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Aprendemos com o nosso líder que essa perfeita paz é a mesma palavra. Shalom, shalom. Perfeita paz. A mesma palavra. E ele disse que isso era também para os nossos hemisférios cerebrais. Paz no hemisfério cerebral esquerdo, paz no hemisfério cerebral direito. Ou seja, a parte da lógica, do raciocínio e a parte da criatividade, da emoção, das expressões. E paz para os dois lados, para os dois momentos. Quando nós estamos de um lado para o outro, no meio do caos, nós perdemos discernimento. Discernimento é luz, é direção. Então, se você chega a um ponto, a um momento que você fala, não sei o que fazer, não sei o que eu faço. A Joyce Meyer falou o seguinte, que todo dia, quando a gente acorda, tem um espírito, ela, o contexto ali, tá? Mas ela fala que é um espírito que lança uma pergunta na sua mente. O que você vai fazer? E a gente toma em primeira pessoa, o que eu vou fazer? Só que se a gente está andando só ouvindo a essa voz, nós vamos continuamente ficar nesse ciclo, né? Nesse ciclo também. O que eu vou fazer? O que eu faço? Não sei o que fazer. Ai, o que eu faço? Porque às vezes nos falta discernimento. Discernimento é luz, é direção, é clareza. E na convivência com o Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo, ele vai nos dando clareza, vai nos dando direção. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque ele vai nos dando essa resposta, né? A um problema, a uma necessidade de outras pessoas, ou ao mesmo a nossa necessidade. No meio desse conflito que às vezes nós vivemos, a falta de calmaria, de tranquilidade, de descanso, pode remover dos nossos lábios a adoração e a expressão de gratidão. A gratidão é uma forma de adoração, mas eu queria marcar esses dois pontos. A ausência de paz, de tranquilidade, de confiança em Deus pode gerar essa remoção ou enfraquecimento da adoração e da gratidão. Mas é justamente o tempo para o qual Deus está nos chamando e renovando a adoração. Nós tivemos lá na igreja, na quinta-feira, uma imersão chamada Taças e Harpas, né, falando sobre adoração e intercessão profética. E ontem, nós tivemos o culto, a reunião normal, aí terminou, aquela bênção e tal, terminou, nós permanecemos ali. Começou, os músicos começaram a tocar, a liberar um instrumental que trouxe uma paz no ambiente, na atmosfera. A menina que canta, né? Ela começou só, não tinha letra, ela só ministrava. E eu percebi isso, essa paz que o Senhor estava trazendo em meio à adoração. Mas se nós perdermos a disposição para adorar,
ou para agradecer, nós fechamos essa porta de descanso, de renovo. A adoração traz esse descanso. Eu ouvi uma ministra, a Heidi Becker, ela trabalhou, eu não sei se continua na África, né? Muito tempo ali trabalhando na África, uma americana, uma loura de cabelo fio, Heidi Becker. Ela esteve aqui no Brasil, eu participei desse momento em que elas estavam falando, para uma congregação até, de certa forma, pequena, do nível de pessoa ali que nós estávamos tendo uma oportunidade, e ela disse do trabalho contínuo ali na África, filas, né, para pessoas serem atendidas, e ela via milagres, ressurreição de mortos, pessoas sendo curadas dos olhos, de cegueira, de olhos tipo catarata, né? E ficava enchendo os olhos, de repente os olhos estavam leves, abertos, enxergando. Alguns dos processos pelos quais ela passava ali. Aí ela disse o seguinte: eu normalmente oro, tiro 1 hora pela manhã antes de atender as pessoas. Eu tiro 1, 2 horas para orar, para atender as pessoas. Meu tempo ali de devocional, meu tempo de adoração. Agora, quando eu sei que o dia é muito cheio, é um dia muito pesado, um dia muito desafiador, eu oro 2, 3, 4 horas. Aquilo me surpreendeu, porque eu achei que ela ia falar que diminuiria o tempo, né? Ela ia, não, eu oro meia hora, 1 hora, rapidinho. Não. Ela aumentava o tempo de oração no dia que ela tinha mais desafios, porque ela sabia que na força dela ela não ia conseguir. Ela ia simplesmente sucumbir no meio do dia. Mas na força do Espírito, na igreja, nós somos ensinados a andar no Espírito, a ter a força do Espírito, porque essa força nos leva a, por exemplo, termos passado 12 horas em adoração. Há uns 2 anos nós fizemos 12 horas de adoração profética. Fomos o dia inteiro em oração, em adoração, em louvor. Se você está cansada, se você está fadigalhada, se você está abatida, mal consegue ler um salmo, mal consegue ter 10 minutos de oração. Mas quando você se deixa ser renovada no Senhor, esse tempo se torna pequeno, e às vezes você olha e fala, nossa, já passou aqui 1 hora e meia, 2 horas, eu preciso começar as minhas coisas. Então, talvez o seu acordar mais cedo não será para ter tempo de resolver isso ou aquilo, mas o seu tempo de levantar mais cedo talvez seja para buscar o Senhor e deixar que Ele comande, que Ele haja em cima disso, de todo esse movimento de fadiga. É muito interessante pensar que no jardim do Éden, Deus vinha, né, na viração do dia. Eu acredito que era também não só a comunhão, que era o principal, né, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, mas eu creio também que ele chamava o homem, a mulher, para um tempo de descanso junto a ele. O pastor André Fernandes fala uma coisa interessante, que Deus estabeleceu o descanso. Mas por que ele estabeleceu o descanso se Deus não se cansa nem se fatiga, como diz o Salmo 121? Ele disse porque o descanso é uma escolha. Deus escolheu descansar depois da criação. E criou esse dia, e criou não o sábado em si, como as pessoas às vezes tomam, mas um tempo de descanso, um dia de descanso.
de revigorar as forças. Eu acho muito interessante, gosto muito, por exemplo, aqui no Santo Inês tem a biscoiteria Dona Lourdes. Se tornou assim uma cafeteria, né, que as pessoas vão lá para tomar um cafezinho, biscoito frito e tal. Eles tiram, se não me engano, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, mas eu acho que é de 3 em 3 meses. Eles fecham por uma semana e dão férias coletivas, dão descanso para todos os funcionários e tiram aquela semana. Eu estava lá um dia e falei com o dono, né? Falei assim, não me perdoe, eu quero te fazer uma pergunta. Ele assustou, me perguntando que ia ser, achando que ia ser uma coisa muito pessoal. Eu falei, não, só queria saber para onde que você foi nessa semana que você tirou. E ele falou, a gente já, acho que já há 8 anos a gente faz isso. Dessa vez eu fui para Porto de Galinhas. E eu acho muito interessante esse controle, esse domínio, esse governo que eles demonstram ter. Eles não transmitem essa ideia, a gente não pode parar. Porque se a gente parar uma semana, são tantas vendas e tal, e a gente não vai ter. Não, eles têm um controle, eles têm um domínio. E eles falam, nós vamos tirar essa semana. E quando volta, o negócio está a todo vapor, eles ampliaram o espaço e continua crescendo, e eu creio que não retrocede, não, a menos que eles não acompanhem as mudanças, né? Mas, às vezes, nós precisamos exercer esse domínio, esse controle que o Senhor nos deu, dominar, sujeitar, frutificar, multiplicar, mas o Senhor nos deu o governo. Eu sei que há aquelas pessoas que descansam o tempo todo, né, gente? Eu não estou falando disso. Ai, não, cansado, vou sentar um pouquinho. E ali você não vê o trabalho render, você não vê a coisa fluir. Não estou falando disso, não. Nós estamos falando nessa manhã de um refresh, de um vento fresco sobre a sua vida. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Antes fala, né? Ele me leva às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Antes de você experimentar o caminho de justiça, você está experimentando um lugar de descanso, de refrigério, para poder tomar fôlego. A Niara falou, né? Fecha por 30 dias e faz fila. Olha só a mentalidade. É uma mentalidade, né, gente? Mentalidade de descanso, mentalidade de renovo na presença do Senhor. De saber que, às vezes, é hora de baixar as armas, colocar as armas ali, e agora eu vou descansar na presença do Senhor. Para sua mente ser renovada em Deus. Para novas tomadas de posição, criatividade. As meninas aqui que fazem o curso comigo na quarta-feira, eu dei uma tarefa de fazer uma arte. Eu dei o tema para elas, e delas fazerem a arte, o artesanato. Cláudia, se eu estiver por aí, depois chega para a gente para mostrar, porque a gente estava conversando sobre isso antes de vocês entrarem. Eu, a Sônia e a Cláudia estávamos conversando. Porque tinha a ver com o tema, lógico, tinha a ver com o que a gente estava estudando, mas tinha a ver também com esse tempo de parar. A Poliana fez vários desenhos, ela teve que parar, ela teve que colorir, ela teve que tirar aquele tempo. Então, buscava isso também, esse encontro ali com a pausa. Outra coisa aqui que acontece com a gente é ficarmos com a confiança abalada quando nós quando estamos muito cansadas. Na hora que quiser pode mostrar, pode também. A Sônia fez, mas ela falou que vai fazer outro também. Olha só, a confiança fica abalada porque você para de ouvir, eu paro de ouvir a voz de Deus. Se a gente não está ouvindo a voz de Deus, não tem discernimento, direção, a confiança fica abalada. Por quê? Não é porque a gente não acredita na intervenção de Deus, ok? Não é porque a gente acredita na intervenção de Deus, a gente acredita sim, mas é porque a gente
não está conseguindo discernir a voz. Há algum tempo, alguém falou assim para mim, será que eu não ouvi bem a voz de Deus? Porque começou um negócio e tal, e teve um obstáculo, a pessoa parou. Nossa, será que eu não ouvi bem a voz de Deus? A pessoa não colocou o problema em Deus. Não disse, ai, Deus me orientou de uma... Não, não, a pessoa sabia que Deus não faz uma orientação, mas ela falou, será que eu não ouvi bem a voz de Deus? Talvez ela estivesse dizendo, eu queria tanto, eu andei para um lado, eu andei para o outro, eu não sei se eu ouvi a voz de Deus. Mas naquela situação, para mim, apenas faltou essa tranquilidade, esse descanso de verem as coisas sendo alinhadas. Então, o Senhor te chama a esse tempo. A chave lá que a Sônia fez, está mostrando aí para vocês, no curso, na quarta-feira. Esse curso foi, eu acredito também, que esse momento de ouvir a voz de Deus. Elas são a primeira turma. E eu não fico constrangida de dizer isso, porque eu expliquei para elas, que ao perceber, ao acompanhá-las no tempo de cura, eu percebi que havia uma necessidade de falar sobre propósito. E por isso eu comecei esse curso. Olha, a Cláudia mostrando, ela fez o quadrinho, que era o tema-chave, o tema era a chave. E ela fez ali, olha, depois você mostra o seu desenho. E ela parou para fazer com a moldura lá, para poder colocar. Esse foi um tempo, eu acredito, um tempo de descanso para a Cláudia, um tempo que a mente dela deu uma descansada, uma relaxada, né? Obrigada, Cláudia. E o Senhor nos chama, às vezes, a tarefas simples. Eu ouço muitas pessoas falando que eu precisando viajar. Mas, se a viagem não for direcionada pelo Senhor, no tempo do Senhor, de uma forma que o Senhor esteve abençoando, vai ser uma viagem cansativa, você às vezes vai voltar mais cansada ainda, porque o cansaço começa na mente. Então, o descanso que o Senhor quer te dar, primeiro, é na mente. Na mente, no coração, e principalmente no seu espírito, ativar o espírito. Eu quero declarar em oração, seu espírito será ativado. Quem está descansado, renovado, consegue ter mais eficácia na oração, na intercessão, e nós somos intercessoras, nós não podemos parar de orar pelos nossos filhos, pela nação brasileira, pela cidade, pelas coisas que estão urgentes, mas cansadas e fadigadas, nós não conseguimos ter uma excelência na oração, na intercessão. Nós começamos a apontar para todos os lados. Nós começamos, às vezes, só a chorar. Há um tempo para o choro, mas há um tempo para se levantar e tomar autoridade. Há um tempo de oração em concordância. Como é a oração em concordância? Um ora, os outros ficam calados, ouvindo para concordar. Mas se todo mundo ora junto, não é aquele momento daquela intercessão, se todo mundo ora junto, como eu vou ouvir? Polly está aqui também, né? A Polly, tive a oportunidade de orar com a Polly. Naquele momento eu falei com ela, não precisa orar agora. Está lembrada, Polly? Acho que ela até saiu, ela deve ter ido buscar o desenho dela. Eu falei, não precisa não. Deixa que eu oro, você concorda, e depois você ora, e vou concordar. Porque nós precisamos, às vezes, fazer essa oração de concordância. Senão, como que eu vou dizer o meu amém sobre aquilo? Mas há momentos em que vamos orar todos juntos, levantar aqui um clamor pela mesma coisa. Pode acontecer. Às vezes nós vamos ao pranto, ao choro, ali comovidos pelo Espírito Santo. Às vezes nós vamos levantar gratidão, adoração. Às vezes nós vamos levantar súplicas. Às vezes nós vamos nos levantar em autoridade. Se você não tem feito essa oração que expressa autoridade, assista lá o domingo de manhã, porque nós nos movemos para remover os marcos do mal de Deus. Esse tempo, que o Senhor te deu um descanso tal, e uma percepção tal, que você saiba qual a oração você vai liberar naquele tempo, qual a oração o Espírito Santo está te chamando a fazer.
é confissão, é oração de arrependimento, de entrega, é oração de confiança, é oração de intercessão, trazer os céus à terra, as realidades dos céus à terra. E uma vez que você compreendeu isso, que você entregou, precisa começar a haver mudanças, as respostas começam a vir, mas também você precisa declarar, já é, já é. Então, nesses dias, eu não tenho me dado mais esse tempo de, Senhor, liberta fulano, liberta esse plano, porque no domingo foi colocado um marco de libertação. Então, eu tenho agradecido ao Senhor, obrigada pela libertação de tal, obrigada pelo que vem com essa libertação. Vem com isso, vem com isso, vem com isso. Te agradeço, Senhor. E em nome de Jesus, nós vamos orar agora a respeito disso. Talvez você se sinta renovada, descansada, glória a Deus. Então, você foi conduzida a esse lugar de descanso, de renovo, para que você possa estar agora também nos abençoando, né? Com isso. Toda fadiga na sua vida, na sua mente. Mas é preciso também, às vezes, deixa-me fazer esse parênteses. O Senhor te dê discernimento para a guerra que é sua e a guerra que não é sua. Para o que você precisa fazer e para o que o outro precisa fazer. Eu indiquei um livro para uma pessoa recentemente. Na verdade, foram as duas pessoas que eu indiquei. No caso, eu era casal, né? Aí eu falei para ela assim, mas não compra para ele, não. Faça o print aí da foto que você tirou do livro, passa para ele. Ele precisa mover, ele precisa comprar o livro. Porque senão, nem isso a pessoa vai fazer. Aí você vai lá, você faz a compra, você leva, você entrega na mão, normalmente a pessoa nem vai ler. Aí eu falei, não, quem sabe os dois compram, vocês leem, trocam a ideia até para poder saber se está lendo ou não. Então veja isso, discirna isso. Até que ponto é seu, até que ponto não é seu. Até que ponto você tem que fazer, até que ponto você tem que deixar o outro fazer. Até que ponto você tem que dar uma retirada, e até que ponto você tem que ir e transmitir. É o Senhor que nos dá esse discernimento, né? E que nós precisamos. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre as nossas vidas essa entrada num tempo de paz, num tempo de descanso, um tempo no qual nós abandonamos o caos, nós deixamos o caos, até mesmo para olhar de fora, para olhar com uma outra visão, para sair daquele olho do furacão e longe, distantes, conseguirmos ter uma outra perspectiva. Pai, que o Senhor direcione a cada mulher, que o Senhor possa envolver cada uma aqui em uma atmosfera de cura, de libertação, de restauração e de descanso. Em nome de Jesus, com o descanso, nós possamos viver o que foi lido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalmai, pare de lutar, remova a sua ansiedade, abandone o caos, acalme a mente, entre em repouso. Em nome de Jesus, seja assim sobre cada uma das mulheres aqui, Pai. Que haja repouso, haja descanso, haja um coração que confia no Senhor e que entrega nas suas mãos toda a luta, toda batalha, em primeiro lugar. Em nome de Jesus, eu ministro em liberação de descanso, mas eu também peço perdão ao Senhor por nós ficarmos de um lado para o outro, de nós acharmos que pelo nosso muito fazer, nós vamos gerar resposta. Pelo nosso muito fazer, nosso muito falar,
nosso muito expressar, nossa movimentação para lá e para cá. Pai, eu peço perdão ao Senhor pelos momentos que deixamos de confiar em Ti, de acalmar o nosso coração, pelos momentos que nós não deixamos o Senhor nos levar para as águas de descanso, para o refrigério das nossas almas. Em nome de Jesus, te pedimos perdão até mesmo pelas nossas gerações, gerações ansiosas, irritadiças, nervosas, ofendidas, amargas. Nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus, por toda ausência de confiança em Ti, por toda ausência de crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu te agradeço porque o Senhor é poderoso para perdoar, e te agradeço pelo sangue de Jesus, que fala sobre o nosso destino profético, sobre o futuro, sobre as bênçãos, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, e debaixo desse descanso, que nós possamos fluir nesse tempo, fluir em paz, em tranquilidade, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma aqui nessa manhã, com a mente, peço a tua mão agora, Senhor, sobre a mente de cada uma das mulheres aqui. Em nome de Jesus, trazendo descanso agora. Novas sinapses, novos caminhos neurais, nova percepção com o hemisfério cerebral esquerdo e direito, nova visão, nova perspectiva, tranquilidade, descanso, renovo agora, em nome de Jesus. Libero paz, o shalom do Senhor agora, sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada caminho de aflição. O Senhor ouviu a oração daquelas que disseram: eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero continuar com essa situação por mais tempo. Ou, o Senhor, eu não quero continuar vivendo essa dificuldade, essa luta. O Senhor ouviu, Pai. Então, traz uma resposta segundo o teu coração para cada uma de nós, para cada uma de nós, o teu consolo, o teu conselho, a tua voz paternal, a tua direção, em nome de Jesus. Um sopro na alma, um sopro no espírito, um renovo nessa manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que mais pessoas orassem, por favor. Temos aí Carmen, Sônia, Cláudia, Cris, quem estiver aí disponível para abrir o microfone, por favor, se quiser fazer uma oração, fique à vontade. Pai, como é maravilhoso poder contar com o Senhor. Como é tremendo saber que o Senhor verdadeiramente cumpre a tua palavra, dizendo que os seus olhos estão postos sobre nós em todo o tempo. E o Senhor nos segura pela mão direita. Pai, isso é maravilhoso, que nós possamos ter isso na memória o tempo todo, para que nós não nos entreguemos, Senhor, à ansiedade, a essa situação, meu Deus, não sei o que eu faço. Tudo o que precisamos de fazer é confiar no Senhor, é exercitar a nossa fé, porque a tua palavra fala: esta batalha não é sua, eu batalharei por você, não Amém. tereis que pelejar, eu pelejo por você. E Amém. nós quantas vezes esquecemos disso, meu Pai? Quantas vezes a nossa situação carnal nos leva a pensar, a levar o nosso olhar para um lado que não é aonde teremos que estar, não é aonde teremos que olhar, mas nós precisamos de manter o nosso olhar em Ti, Yeshua HaMashiach, o nosso consumador o nosso consumador da nossa fé. Tu és fiel, tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, obrigada, doce Espírito Santo de Deus, que nos sustenta nessa caminhada. Se não for o seu sustento, a gente não consegue, a gente decai, a gente enfraquece. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor não desiste de nós, nos abençoa o tempo todo. Muito obrigada por o Senhor nos colocar em condição de viver o seu shalom. Que refresco é o seu shalom, que refrigério, meu Pai.
Obrigado, 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 obrigada, Senhor, porque a gente sabe dessas coisas e muitas vezes a gente até esquece. Mas obrigada. Obrigada pelo teu Espírito que está aqui, que de uma forma ou de outra vem nos trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Abriu a boca da Andréia hoje e ela falou de uma forma tão maravilhosa a respeito dessas coisas, nos enchendo de esperança, nos dando up, nos encorajando. Obrigada, Pai. Muito obrigada. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E que coisa mais linda, Senhor, a gente ouvir essa palavra. Gratidão é uma forma de adoração. E é verdade. Toda vez que nós enchemos nosso coração de gratidão, nós estamos reconhecendo a Sua grandeza, o Seu amor por nós. Obrigada, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que essa bênção alcance todas nós, conforme a Andréa já falou. Eu Amém. recebo a minha porção. Amém. Amém, Jesus. Eu quero agradecer esse momento de intimidade contigo, de partilhar, de ouvir, de ser ministrado, de receber Amém. palavras de bênção através da vida de suas servas. Nesse Amém. dia que hoje é meu aniversário, eu quero te agradecer por mais esse dia. Acordar diante de ti, acordar ouvindo da tua palavra, em gratidão a ti por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por me ensinar a descansar em ti, porque o Senhor é um Deus que cuida, que não só leva pela mão, mas o Senhor nos carrega nos momentos em que estamos tão exaustos, que deixamos de descansar no momento certo, que nem conseguimos mais caminhar. Amém. Obrigada por nos carregar, obrigada por nos abençoar com a tua presença, com a tua paz, com a tua graça, com o teu cuidado, a tua proteção. Muito obrigada, Deus, por nos proteger, nos direcionar. Muito obrigada por nos repreender, porque o Senhor só repreende quem o Senhor ama. Obrigada pelo privilégio de aprender. Obrigado, Deus, por quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Muito obrigada pela vida de cada mulher aqui presente. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada porque, como a pastora Andréa disse, ela tem se dedicado a tirar um tempo, a preparar algo do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada pela vida dela e de cada mulher aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. André, eu posso orar? Pode orar, depois nós vamos orar pelo aniversário aí da Niara, que coisa boa. Pode orar, Sônia, por favor. Ô Pai amado, ô Pai querido, eu venho entregar, ó Deus, a vida da André e de todas as irmãs aqui em tuas mãos, ó Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter usado a tua serva. Falou grandemente comigo hoje, ó Deus. Senhor, porque às vezes a luta é tão grande, Senhor, tão grande. E a gente deixa de descansar no Senhor, Pai. Senhor, muito obrigado. Eu selo essa palavra, eu concordo com essa palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar trazendo esse refrigério, essa paz para nós, esse descanso no Senhor, Pai. Às vezes queremos, Pai, impedir as tuas mãos de agir, a gente coloca em tuas mãos e, de repente, a gente tira pela nossa ansiedade, pelo nosso medo, Senhor. Senhor, nos perdoa nossas fraquezas, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é o nosso pastor e eu declaro essa palavra a partir de agora, ó Deus, que não nos faltará paz, não nos faltará alegria, não nos faltará temor, não nos faltará gratidão ao Senhor, Deus. Perdoa nossas falhas, ó Pai, em nome de Jesus, de impedir o teu agir, Senhor. Senhor, perdoa nossas fraquezas, as nossas limitações, ó Deus, e continua fortalecendo a tua serva, ó Deus, para estar trazendo essas palavras maravilhosas, ó Pai, para a gente, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós venhamos aplicar ela cada dia mais.
E eu venho entregar, ó Deus, os filhos e as netas, a família de cada pessoa que está aqui, de cada Amém. mãe, ó Deus. Ô, glória. Senhor, venha guardar e livrar-nos de todo mal, ó Deus, em nome de Ô, Jesus. glória. Eu agradeço, ó Pai, por esse dia, por essa palavra maravilhosa. E eu creio na vitória que já é nossa, porque a tua palavra fala disso, ó Pai, em nome de Jesus. É. Amém. Mais alguém fez aniversário nessa semana? Ou está fazendo hoje também, igual a Niara? Ontem minha nora fez aniversário. Hoje, pastora Andréia, hoje é meu aniversário e também do meu marido. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Gente, nós A vamos senhora orar. falou aí, quem mais fez aniversário, ele está gritando lá do quarto. Eu! Vou orar pelos dois aqui, então, se tiver mais alguém. Eu não consegui acompanhar os aniversários lá, a gente das crianças foi liberar palavras, não deu certo, depois nós vamos pensar em alguma coisa, se perderam muitas datas, era muita coisa, mas sempre fala conosco aí, tá? Quando for possível. O meu está chegando, eu fiquei assustada ontem, que meu filho falou, mãe, que a senhora vai ter, está faltando 2 semanas. Eu falei, o que é isso, menino? Que 2 semanas, o quê? Ele falou, é assim. Eu só olhei o ciclo virando, mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Qual que é o nome do seu esposo, Liara? É Frank. Franklin. Vamos orar também. Pai, nós abençoamos a vida da Liara e do Frank nesse dia que eles fazem aniversário. Nós queremos declarar sobre a entrada desse novo ciclo, Pai. Ó Deus, em tempo de transformação, de cura, de libertação, de mudanças vindas da parte do Senhor. Nós abençoamos e protegemos, declaramos guardados essa entrada em um novo ciclo e dizemos que esse ciclo de aniversário traz, ó Deus amado, um tempo de saúde, de paz, de prosperidade, de abundância, de crescimento na presença do Senhor. Nós declaramos proteção sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre os negócios deles. Nós declaramos que a cruz se levanta entre eles e um ciclo passado. Declaramos a palavra de Isaías 43, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, que tudo se faça novo na vida deles, que tudo se faça novo na caminhada deles, nesse novo tempo. Nós te agradecemos por mais esse ano de vida, nós te agradecemos por um ano de vitória que o Senhor tem para eles. Nós declaramos o favor do Senhor, o shalom do Senhor, a voz paternal do Senhor, conduzindo-os pelo caminho que eles devem caminhar, em nome de Jesus. Nesse mês de novembro, as pessoas que aniversariaram, que o Senhor possam trazer também esse consolo, essa paz, essa proteção, em nome de Jesus. Nós entramos em um novo tempo com o Senhor, que é um tempo de descanso, de renovo, em nome de Jesus. Nós saímos de toda a atmosfera de final de ano, de correria, de depressão, de ansiedade, de frustração, e nós entramos nesse lugar de descanso, de renovo, Amém. em nome de Jesus. Abençoamos a vida da Niara, do Franco, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus. Obrigada. Nada. Que bom, compartilhou conosco. Muito bem, meninas. É isso. Glória a Deus. Deixa eu finalizar aqui. Ótimo dia, meninas. Até sábado que vem.